Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre o uso do dicionário e a estrutura do verbete. Vamos começar pelo conceito. Um verbete de dicionário é iniciado com a cabeça ou entrada do verbete. Também pode apresentar a separação silábica e as acepções da entrada, a área do conhecimento em que ela é empregada, explicações sobre a entrada, como classe gramatical e gênero, seu plural, o som de determinadas letras nelas encontradas, entre outras informações. Então, aqui, no nosso exemplo, nós temos a palavra verbete. E aí nós temos aqui, né, o que a gente chama de cabeça ou entrada. Logo em seguida, nós temos a separação silábica da palavra verbete, né, que é a nossa entrada. E aí, logo ao lado, também temos, né, esse SM, que indica a classe gramatical e o gênero, substantivo masculino. E aqui nós percebemos que nós temos as acepções, né, os significados. Nós temos 3 acepções para essa palavra, como nós podemos ver aqui no nosso exemplo. Agora nós vamos corrigir alguns exercícios. Questão 1. Você já estudou como são organizados os verbetes em um dicionário. Agora vai estudar a estrutura que eles podem apresentar. Leia a seguir um exemplo de verbete de dicionário, né? Então aqui a gente tem o nosso exemplo, né? O verbete da palavra língua. E aí ele pergunta na letra A: todo verbete de dicionário é iniciado pela palavra que é definida e explicada. Essa palavra é chamada de cabeça ou entrada do verbete. Qual é a entrada do verbete acima? Então aí a gente percebe que é a palavra língua. B. Como essa entrada se diferencia das demais palavras do verbete? E aí a gente tem a nossa resposta. Pelo tipo de fonte empregado. Nesse caso, pelo negrito. 2. No verbete da página anterior, logo após a entrada, é indicada a separação silábica da palavra. Como essa separação silábica é marcada? Resposta: essa informação é destacada em azul e isolada do restante do verbete por meio de parênteses. Além disso, a separação das sílabas é marcada com um ponto. Letra B. Nessa separação silábica, aparece indicada qual é a sílaba tônica da palavra. Transcreva a seguir e explique como essa indicação acontece. Resposta: a sílaba tônica dessa palavra é a sílaba lin, que é grafada em itálico para se destacar da outra sílaba. Ou seja, suas letras ficam inclinadas. 3. Verbetes de dicionário podem apresentar diferentes acepções, ou seja, significados para a sua entrada. Reveja o verbete da página anterior. A. Quantas acepções foram apresentadas para a entrada do verbete? Resposta: 5 acepções. B. De que forma essas acepções são identificadas? Resposta: as acepções são organizadas por números. C. Para uma das acepções da entrada língua, o verbete apresenta um sinônimo. Em que acepção isso acontece e qual é o sinônimo dado? Resposta: na acepção 3, é dada como sinônimo a palavra idioma. D. Das acepções apresentadas nesse verbete, alguma você ainda não conhecia? Então, aí a gente tem uma questão de resposta pessoal. 4. A classe gramatical e o gênero, masculino ou feminino, de uma palavra são informações que geralmente são apresentadas nos verbetes. A. Qual a classe gramatical e o gênero da entrada do verbete lido? Como essa informação é apresentada? Resposta: a entrada língua é um substantivo feminino. Essa informação é indicada pela abreviação
S.F. Letra B. A entrada desse verbete muda de gênero quando usada em uma de suas acepções. Em qual acepção isso acontece? Há algum destaque ou símbolo indicando essa mudança de gênero da palavra? Resposta. Na acepção 5. Sim, a acepção em que a entrada muda de gênero é marcada pelo sinal. Aqui eu vou destacar o sinal. Explique-lhes que esse dicionário indica com esse sinal mudanças de gênero e número que resultam em alteração de significado. Ou seja, o livro pede para a gente explicar que quando esse dicionário utilizado, né, para exemplo, ele muda o gênero de uma palavra, então ele utiliza esse sinalzinho aqui para indicar essa mudança, tá? Mas a numeração ela não muda, tá? Ela continua, né, mesmo com essa alteração. Então esse sinal ele não interfere na numeração das acepções. 5. Algumas acepções desse verbete têm seu campo temático indicado, ou seja, a área do conhecimento em que costumam ser empregadas. A. Quais áreas do conhecimento são citadas? Resposta. A área da anatomia na acepção 1 e a área da linguística na acepção 3. B. Como essas informações aparecem no verbete lido? Essas informações aparecem abreviadas e separadas do restante do verbete por meio de parênteses. Além disso, elas aparecem em itálico. O que é o itálico? É quando as letras ficam levemente inclinadas. 6. No fim do verbete, após as duas barras verticais, aqui as duas barras entre parênteses, são apresentadas algumas expressões que mostram exemplos de usos da palavra língua. Nesses usos, os sentidos dessa palavra são figurados, ou seja, não correspondem exatamente às acepções apresentadas no verbete. Sabendo disso, releia as expressões a seguir e realize a atividade. Então, aí nós temos 6 expressões. A. Dar com a língua nos dentes. B. Língua ferina. C. Dobrar a língua. D. Não falar a mesma língua. E. Língua de trapo. E F, não ter papas na língua. A. Você já usou ou costuma usar algumas dessas expressões? Qual? Então, aí a gente também tem uma questão de resposta pessoal. B. Embora não corresponda exatamente às acepções do verbete, cada uso da palavra língua nessas expressões mantém certa relação com alguma acepção apresentada no verbete. Dessa forma, relacione cada expressão à acepção mais correspondente do verbete. Vamos lá. O uso da palavra língua nas expressões A, B, C, E e F apresenta sentido que corresponde melhor à acepção 1 do verbete. O uso da palavra língua na expressão D apresenta sentido que corresponde melhor à acepção 2 do verbete. C. Algumas dessas expressões podem ser usadas em contextos informais. Cite 2 que apresentam essas características e sugira uma situação comunicativa em que elas poderiam ser usadas, né? Então, aí também é uma questão de resposta pessoal, mas nós temos a sugestão de resposta. Dar com a língua nos dentes, dobrar a língua, língua de trapo e não ter papas na língua, né? São expressões que nós podemos utilizar em contextos informais, né? E aí vocês vão citar uma situação em que essas expressões elas podem ser utilizadas. 7. Os verbetes de dicionário podem apresentar ainda os seguintes elementos: o som de determinada letra na palavra, o plural da palavra, a indicação do gênero oposto ao gênero da palavra apresentada. Sublinhe cada um desses elementos nos verbetes abaixo de acordo com sua legenda. Ou seja, o som da letra na palavra, vocês vão sublinhar de azul. O plural, de verde. E a indicação do gênero oposto ao gênero da palavra apresentada, de vermelho. Então, aqui ao lado
nós temos, né? Aqui vocês vão sublinhar de azul, aqui vocês vão sublinhar de vermelho e aqui vocês vão sublinhar de verde. B. Qual é a classe gramatical da palavra afixar? Então, aí a nossa resposta é um verbo. C. Qual é a classe gramatical e o gênero da palavra espião? Então, é uma palavra, né, um substantivo masculino. Letra D. Como é feita a separação silábica dos verbetes apresentados? Então, aí a gente tem a separação dos dois verbetes. Afixar e espião. Ambas são trissílabas. E aí nós temos, né, as questões da gramática de vocês, que também fazem parte, né, desse gênero que a gente estudou, que é o verbete de dicionário. Essas questões serão disponibilizadas no Classroom e eu espero vocês na próxima aula.